Todos concordam com a gravação do vídeo? Coloquem aí o joinha, né? Isso, sim, beleza, já estamos gravando. Então, vamos começar o nosso debate da noite de hoje com o texto. Eu vou compartilhar esse texto aqui com vocês dessa vez, tá? Eu tenho ele aqui na tela, eu vou compartilhá-lo com vocês, para vocês lerem junto comigo, tá? É o capítulo 50, eu vou mostrar para vocês aqui, só um minuto. É o capítulo 50, cujo título é Introspecção e Reencarnação. Tá? De novo, esse capítulo está naquele livro ali, esse texto. É um texto não é muito grande não, mas ele vai alimentar um pouquinho, aquecer nosso coração e alimentar um pouquinho nosso debate. Tá? Deixa eu organizar aqui a tela para que ela fica bem, para quem estiver no celular consiga enxergar direitinho aí o texto bem limpinho, porque eu sei que no celular fica um pouco perdido, né? Fica um pouco confuso da gente ler. Então vamos lá, introspecção e reencarnação. Vamos dar uma lida aqui. Se rolar um debate em cima do texto, beleza. Se não rolar, a gente prossegue para as dinâmicas a respeito do livro dos espíritos, né? Então vamos lá, introspecção e reencarnação. O estudo da reencarnação não interessa unicamente ao exame do passado, às demonstrações do renascimento da alma na ascensão evolutiva. Fala mais profundamente ao reequilíbrio de nós mesmos. Não precisamos exumar personalidades que já desapareceram na ronda inflexível do tempo, a fim de nos certificarmos quanto à realidade dos princípios reencarnacionistas. Recorramos à introspecção. Pausemos na atividade cotidiana de quando em quando para observar-nos no âmago do ser e constataremos a expressão multifácil do nosso espírito. Aí, na solidão do plano íntimo, em análise correta e desapaixonada, surpreendemo-nos tais quais somos e confrontando os impulsos que nos caracterizam a índole com os conhecimentos superiores que vamos adquirindo, esbarramos de chofre com as individualidades que temos vivido em muitas existências. Estou aqui, ó, eu subi a tela, estou aqui no primeiro parágrafo. Depois de semelhante autoauscultação, vejamos o próprio comportamento na vida exterior. Encontraremos, então, o traço dominante de nossa natureza múltipla no trato com pessoas e situações pelas reações que elas nos causam. O que mais nos assombra é o desnível do nosso senso de amor e justiça. De vez que há circunstâncias em que pleiteamos tolerância e desculpa, quando por dentro estamos plenamente convencidos de que somos responsáveis e puníveis por faltas graves, e há criaturas que nos merecem o máximo apreço, sem que sintamos por elas nada mais que aversão ou vice-versa. Determinemos por nós mesmos as oportunidades que falamos disso ou daquilo, escondendo cautelosamente a opinião verdadeira que alimentamos no assunto, atendemos a nossa arte de despistar quando os nossos interesses estejam em jogo e verificaremos que a cortesia em certas ocasiões não passa de capa atraente que nos guarnece a astúcia no encalço de certos fins. Não nos propomos ao comentário no intuito de arrastar-nos ou deprimirmos. Longe disso, sugerimos o tema com o objetivo de fomentar a pesquisa clara e benéfica da reencarnação, em nós mesmos, sem necessidade de quaisquer recursos a revelações outras, ao modo de pessoa que acende uma luz para conhecer os escaninhos da própria casa. Estudemos a lei dos renascimentos da vida física, dentro de nós. Não nos poupemos diante da verdade para que a verdade nos corrija.
Não basta que o discípulo tenha um mestre digno para senhorear disciplina determinada. É necessário que ele se informe quanto às lições e se aplique a elas. Esse texto ele é muito interessante porque ele é muito versátil. A gente pode usar esse texto como introdução para N temáticas diferentes dentro da mediunidade e dentro do espiritismo enquanto recurso de reforma íntima, por exemplo, né? Então, dessa vez eu estava buscando textos nesse livro, geralmente eu busco textos em livros do Chico, e aí eu olhei o título, achei interessante, li, falei, vou levar, né? Inclusive, eu até gravei um PDF separado para poder enviar para vocês depois. Não enviei antes, eu queria pegar vocês um pouco de surpresa. Então eu vou enviar para vocês no grupo, deixar disponível também nas redes sociais do centro, para quem quiser, porque é um texto que a gente pode ler todos os dias, uma vez por semana, para poder ser mais um recurso, né, de auxílio aí para a nossa caminhada pessoal, né? Pessoal. Só para complementar o que eu estou falando, eu assisti um vídeo de um médium estudante aí, né, das obras da codificação, e ele fez um comentário que eu nem concordei nem discordei. Na verdade, eu não sou capaz de criar uma concordância ou discordância em relação a ele, mas eu achei interessante e fiquei pensando nisso. Ele, como um estudante da obra, né, crítico da obra, um médium aí conhecido, não lembro quem é, ele falou assim, que o espiritismo no Brasil, quando ele fala espiritismo no Brasil, ele está querendo fazer relação às traduções do evangelho para o português brasileiro, né? E quem traduz? São espíritas, né? Você vê que cada editora tem sua tradução, não existe uma tradução, existem várias traduções, mas todos esses tradutores têm um senso comum, né? E aí ele comenta que o espiritismo codificado na França, ele falava de reforma íntima também, que o indivíduo tem, né, que fazer a sua reforma. Mas que naquela época, ou naquela região, que é a origem do que é codificado hoje, não se defendia apenas a reforma íntima, o ser se reformando, e sim defende que o ser tem que cultivar a sua reforma e influenciar a reforma dos pares e ao redor. De certa forma, nós em nossas preces, nós temos o hábito cultural do nosso centro, nosso grupo, nas preces do centro, de sempre pedir pela humanidade, né? E esse autor diz que exatamente as vertentes de reforma, dentro da teoria traduzida para o português brasileiro, tem essa falta em relação ao indivíduo se preocupar com o redor. Ele tem que se reformar. Claro que a partir do momento que ele mantém e cultiva a reforma íntima, ele vai colaborar para, né? Se todo mundo fizer, claro, ele vai colaborar de forma indireta para o bem-estar mundial e para o bem-estar da humanidade. Mas falta o interesse segundo esse autor, tá? Não estou compartilhando com vocês. Segundo ele, falta as pessoas, na interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo no Brasil, se dedicar à reforma global, né? Então, aqui ele é trazido aí nesse texto, perspectivas, né? Alimentando a reflexão individual para atos, pensamentos, ações, né? Entre outras situações, para a reforma íntima. Mas lembre dessa pessoa, desse médium. Eu não salvei o vídeo, acho que eu até compartilhei o vídeo na minha rede social, não lembro agora, mas dele falando sobre isso. A gente tem que realmente pedir pela humanidade, né? Nós, enquanto hoje esse grupo aqui
já sabe da necessidade da reforma íntima e todos os seus passos para que ela aconteça. Nós temos ciência disso, né? Uns podem estar ainda nos passos de tartaruga, outros mais adiante, mas todos nós temos essa consciência, né? E a partir do momento que a gente se junta, essa força ganha uma potência maior e a gente pode sim estar aí enviando fluidos pro planeta, né? Nem que sejamos grãos de areia numa praia, né? Ou uma gota de água no oceano, mas a gente está fazendo uma engrenagem pequena funcionar em prol do planeta. Até porque, como eu falei na última sessão do centro, né? Naquela brincadeira sobre os planetas, né? Nós estamos num planeta todos juntos. Se estamos todos juntos no planeta, nós temos que zelar por ele também. Assim como a teoria diz que nós temos que zelar por esse corpo físico que nos é emprestado, o planeta também nos é emprestado. E o planeta, nós não estamos falando apenas da natureza bruta, como derrubar ou não uma árvore. Nós estamos falando da dignidade da humanidade. Nós temos que prezar por ela também, né? Como é que a gente preza por isso? Pedindo pela paz mundial, pela coerência entre os poderosos, né, que reinam não, mas desculpa a expressão, mas que dominam, né, as sociedades, né, que existe essa dominância. A gente não vai entrar no mérito agora porque nós não estamos fazendo um estudo sociológico, né, nós estamos fazendo um estudo filosófico espiritual da situação global, tá? Então vamos nos reforçar através da reforma íntima e também através dos ensinamentos dos espíritos mais altos, né, iluminados, para sermos boas engrenagens para esse planeta, não é isso? Bom, alguém tem alguma coisa a comentar? Eu vou enviar para vocês depois hoje mesmo, tá? Vou enviar para vocês esse capítulozinho aí, tá? Aí quem quiser ler diariamente, semanalmente, fique à vontade. Quem quiser fazer algum comentário também para botar na rede social do centro, fique também à vontade. Bom, agora que eu vi sua mensagem aqui, André, pela lei de proteção de dados, vivendo e aprendendo, né? Pessoal, podemos seguir então para nossa dinâmica de hoje? Ou alguém quer fazer algum comentário? Carlos, que é o nosso... Eu quero falar aqui um negocinho. Por favor, a palavra é sua. Esse texto que tem toda a conexão com o capítulo 12, né? Eu acho que ele realmente é um combustível, ele é um incitador ao processo constante de autocrítica que a gente tem que ter. Porque, justamente, ele fala para a gente estar sempre se questionando. E como somos, né, como alunos que somos, e sabemos, como a gente provavelmente vai falar no capítulo de hoje aqui, que quando viemos para essa existência, a gente já escolhemos os caminhos ou as missões que vamos cumprir, né? Sim. Não totalmente com tudo descrito, mas com as linhas mestras traçadas. Então, já que sabemos disso, já que estudamos para melhorar, esse texto nos mostra justamente isso. Por que erramos sobre as coisas que sabemos? Entendeu? É um questionamento constante, né? Porque se você, como falamos já há tempos atrás, numa doutrina, quando eu erro com ignorância, beleza, perdão é automático. Sim. Quando eu sinto no erro, sabendo conscientemente que aquilo é errado, eu não posso chamar isso já de novo de, sei lá, descuido, ignorância. Talvez o melhor adjetivo seja a nossa capacidade humana, né? Sim. A deficiência humana, mas seria para quem é um estudante, para quem é um buscador, seria
uma burrice, uma contestação daquilo que você aprende e consegue colocar em prática. Uhum. Então, quer dizer, esse tipo de questionamento, ele é constante, em cima daqueles passos que a gente tem lá, né? Sim, De estudar, despertar, autocrítica, perdão, essa é a autocrítica constante que a gente está se fazendo. Porque podemos até chegar no momento e falar, cara, eu estou insistindo nisso, mas isso não é para mim. Eu não consigo botar isso em prática. Isso com certeza vai te levar a uma reflexão mais profunda e uma correção de rumo, porque temos que ser críticos. E como diz ali, a partir da gente mesmo, a gente, a partir da você com você mesmo, para depois você conseguir contaminar ou expandir daí através do seu microcosmos daí para fora. sim, Então é um texto que para mim ele é bem importante nesse ponto. sim, sim. Eu vou Vai lá. compartilhar com eles, com vocês depois no grupo ele, tá? Porque vale a pena a releitura em momentos diferentes. Sim, Né, em momentos diferentes. Hoje eu estava, inclusive, falando sobre a leitura desse texto em momentos diferentes. Eu estava hoje na academia fazendo esteira e estava assistindo uma palestra de uma filósofa sobre um tema lá, enfim. Também, se a gente for olhar sobre a visão doutrinária, tem a ver com a reforma íntima e como comportamento em sociedade, mas a visão dela era mais antropológica e filosófica, tinha as duas visões. E ela falou sobre símbolos nas comunicações, né? E ela falava assim: se você olha um símbolo hoje, aquele símbolo, e símbolo de uma maneira bem genérica, tá? Texto, conversa, diálogo, qualquer coisa que tenha uma simbologia pontual e marcante. E daqui a 5 meses você vai ter 5 anos, você vai ter outra maturidade, você vai ter experiências acumuladas e você vai olhar para aquele símbolo e você vai ver aquele símbolo com outra perspectiva e aquele símbolo vai irradiar outras informações para você, né? E esse, como tantos outros textos, como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, como nós falamos que ele é o manual de conduta, nós não, né? Estudantes do próprio Espiritismo defendem essa ideia. Eu estou ajeitando aqui a luz aqui, peraí. É, esse texto em especial, né, que faz essa reflexão, ó, recorramos à introspecção, faz a gente repensar em coisas pontuais nas nossas vidas, nas nossas caminhadas. Ele também tem a questão, ele vai servir como esse símbolo que essa filósofa falou no vídeo que eu assisti hoje, né? Hoje a gente vai ter uma interpretação e não precisa passar 5 anos, pode se passar 5 dias, que nesses 5 dias, como médiums, como pessoas, que nós somos visados pela espiritualidade, por conta do trabalho mediúnico, né, que a gente acaba fazendo, através dessas experiências, em poucos dias e algumas horas, a gente já vai ler esse texto, assimilando outras informações, entendendo outras experiências. Por isso que eu vou colocar ali à disposição de vocês, tá ok? Bom, então vamos prosseguir agora. Eu vou abrir aqui para vocês na tela a página do capítulo 4. Mas não significa que eu vou ler, não. Eu vou deixar aqui. Por que eu vou deixar aqui? Eu tenho uma dinâmica aqui para a gente fazer, em que em alguns momentos a gente vai pegar as questões e ler, ou então vocês vão lembrar de algumas questões que vocês leram, e eu já coloco aqui na tela e vou direto na questão para a gente ver, se for necessário. Vai ficar ali o início do capítulo, vocês estão vendo aí, capítulo 4, tá? Essa edição aí é da tradução do Leon Denis, da editora do Leon Denis, que eu gosto dessa tradução, acho mais fácil da leitura. Tá aí, tá? Se precisar, a gente usa. Bom, eu preparei o desenvolvimento, né, desse nosso encontro em três eixos, mas eixos eu separei o que é mais
pertinente a nós fazermos a ponte, né, dessa teoria com a nossa prática. Eu venho buscando isso nos nossos estudos, né, do que pegar ela bruta e jogar e a gente, não, vamos tentar fazer um link. Então consegui fazer ali essa conexão, tá? E eu dividi em 3 eixos aqui. E como é que eu vou? E depois desses eixos a gente vai entrar numa dinâmicazinha, espero que seja rápido, e depois a gente fecha, tá? Esses 3 eixos que eu separei, um é espíritos errantes e as linhas de trabalho. Quem leu o capítulo está aí vendo, inclusive, o primeiro tópico é espíritos errantes, né? E a gente vai linkar isso aí com a nossa rotina umbandista. Mas eu vou trazer em cada situação uma pergunta. E a partir dessa pergunta a gente vai debater o que estudamos, o que lemos, ou se não deu tempo de você ler, entra na vibe aí do tema. O segundo eixo é percepções, sensações e a irradiação mediúnica. Tem a ver ali com as relações, as percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. Está linkado a essa parte ali, tá? E o terceiro eixo é o eixo de título Relações de Além-Túmulo e as linhas de Umbanda, linhas de trabalho de Umbanda, que está ali na parte 6 e 7 do capítulo, né, o tópico 6 e 7 do capítulo 4. Tá ok? Então vamos começar pelo início, né? Assim que a gente começa, né? Ninguém começa pelo final. Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, espíritos errantes e as linhas de trabalho. Eu vou trazer uma pergunta, tá? O título é Pergunta Disparadora para o Grupo. Vou disparar essa pergunta e a gente vai pensar nessa pergunta aí de acordo com a doutrina, com essa obra de Kardec. Bom, Kardec define como espírito errante aquele que desencarnou, não atingiu a perfeição absoluta e aguarda uma nova encarnação para evoluir. E está sintetizado. Claro que isso tem braços, tá? Não é só espírito errante, não é só essa condição. Tem ali condições ligadas a essa ideia. Olhando para a nossa corrente, os espíritos que a gente trabalha, caboclo, chucro, velho, criança, etc., que incorporamos, já são espíritos puros e perfeitos, não perfeito no sentido literal definido pela doutrina, tá? Comparado a nós que estamos aqui. Então, eles já são espíritos puros e perfeitos ou se enquadram nesse conceito de erraticidade, o conceito desenvolvido ali na obra. Como o trabalho deles, da nossa gira, reflete no que diz a questão 227, sobre como os espíritos se instruem. Aí deixa eu abrir aqui a pergunta 227, tá aqui. Vocês leram, né? Então, vamos lá. Eu li e falei, deixa eu ler de novo aqui. Em resumo, é o seguinte. Os guias que trabalham conosco estão próximos de nós, estão próximos aqui do plano terreno. Se estão próximos de nós, estão próximos do plano terreno, só que no astral. Eles se enquadram nesses espíritos errantes? Eles se enquadram no conceito de erraticidade? Sim ou não? O que vocês acham? E depois disso, como o trabalho deles na nossa gira reflete o que é dito na questão 227? Quem quiser falar no chat, eu estou aqui de olho no chat. E aí, vocês querem que eu leia de novo? Dá para entender, né, gente? Né? Os espíritos que trabalham com a gente, eles se enquadram na ideia, no conceito de erraticidade? Sim ou não? E se sim, como que o trabalho deles reflete no que é defendido na questão 227? Na 225, para mim, tem a resposta Na disso. 225, deixa eu subir aqui então. O que ela diz, a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já dissemos. Em seu estado normal, o espírito é da matéria. Então aqui responde que eles estão no critério de erraticidade, até porque nós temos um exemplo recente no nosso
no nosso terreiro de que um espírito de trabalho ele foi trabalhar em outra, né? Em outra Sim. realidade, né? Então, por aqui ele diz, o que eu entendo é isso, meu amigo. A existência, o todo, é espiritual. A encarnação é que é transitória, não, Sim, não o contrário. Então, a maior parte do tempo, provavelmente, eu vou estar na erraticidade. na E espera, aí, né? na espera ou no trabalho, entendeu? Sim. Não. No trabalho, porque os espíritos nunca não tiram férias, né? Não são CLT, né? Eles, Não. eles estão em trabalho, não tem um cansaço que nós temos da vida carnal, né? Então, se eles estão na espera, né? Se eles estão, enfim, no astral, eles estão ativos, né? Não existe uma chave que desliga, né? Para as pessoas que são apenas materialistas, elas, claro, acham que acabou a vida é o descanso eterno e para outros conceitos religiosos também, né? O que, Mas va- o que fala. deve ter de diferença aí Ah, dos que estão na erraticidade a cada um do seu grau ah. é que vão ter aqueles que vão reencarnar para poder continuar sua missão, né, para Sim, poder os resgates, e sim, vão ter aqueles que já estão no grau um pouco acima, que vão adiantado. exercer essa missão de forma espiritual, que seriam os guias. É, é. E tem aqueles que encarnam para ajudar, né? A gente já falou sobre isso, esse capítulo fala também sobre isso, né? Aqueles que não precisam mais Exatamente. encarnam para ajudar. Mas quando eu cito a questão 227, já é na segunda pergunta, né? Como é que o trabalho desses espíritos que são trabalhadores, né? Aí até meio redundante falar, né? Que é o espírito e trabalhador. Porque o espírito é trabalhador, né? Então, como é que o trabalho deles agora na gira, ali dentro do terreiro de Umbanda, com aquela fisionomia, com a fisionomia não, perdão, com aquela imagem que eles têm, é, reflete no que é dito na 227, né? E aí vem lá, de que maneira os espíritos se instruem? Eles certamente não o fazem da mesma maneira que nós, né? Porque qual é o trabalho deles? Guiar. Por isso que são guias. Guiar de alguma forma, né? E como é que eles guiam? Sendo instruídos, né? Eles só podem orientar, guiar, fazer o amparo se tiver condições, né? E eles estudam o próprio passado e procuram os meios de se elevar. Veem, observam o que acontece nos locais que percorrem, escutam as palavras dos homens esclarecidos e as opiniões dos espíritos mais elevados e isto lhe trazem ideias que não possuíam. Em alguns momentos na Umbanda, isso aí eu já presenciei, não sei se todo mundo já presenciou ou se lembra de ter presenciado, muitos guias falam assim, eu estou nessa condição dessa falange porque primeiro que escolheu e escolheu porque é mais compatível por algum motivo com a minha última vivência na Terra. Eu já ouvi coisas assim, não sei se vocês já ouviram. Ou seja, ele desencarnou, tem a última experiência na Terra e instruído por espíritos mais altos que eles, né? Eles escolheram aquela forma de trabalho, aquela linha de trabalho, porque tem um histórico encarnatório e também no astral daquele espírito. Bom, meu pai e André levantaram a mão. Meu pai levantou a mão 2 vezes. Deixa meu pai falar, André, depois você fala. A gente precisa diferenciar espíritos errantes dos espíritos trabalhadores. Os espíritos errantes estão aprendendo. Como diz o próprio aí, como é que eles fazem para se instruir? Eles estão tentando aprender, eles vão daqui para lá, passam lá pela casa de caridade quando a gente está fazendo a doutrina. Esses são errantes. Os espíritos trabalhadores são espíritos em progresso, em atividades ou compromissos de progresso. O próprio Pai Joaquim deixou muito essa mensagem para nós.
ele dizia sempre, eu estou evoluindo junto com vocês. Então, o errante, ele não tem uma definição na vida eterna, né? Ele não tem uma definição, ele está buscando o espaço dele, vamos falar dessa forma. O espírito trabalhador, ele tem o espaço já definido para ele. Objetivo. Ele tem um objetivo nessa vida eterna, nessa vida de progresso. Ele tem um objetivo. O errante está buscando achar um objetivo. Vai, passa para André. André, por favor. Eu acho que, em outras palavras, era... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Tá. Eu acho que, em outras palavras, era basicamente o que o senhor Teixeira acabou de falar. Assim, eu vejo dessa forma, assim, os espíritos mais esclarecidos, eles atuam, eles estão ali realmente como trabalhadores espirituais, né, auxiliando ali os médiuns, né, a encaminhar aqueles espíritos mais sofredores, né, mais necessitados. Já os espíritos errantes, que pode-se dizer os menos conscientes, né, os menos esclarecidos, eles estão ali para ser acolhidos e orientados, né, para seguir o seu caminho espiritual, né? Partindo desse princípio, eu entendo que não somente na nossa casa, mas eu não conheço outras, assim, tantas outras, né? Mas eu vejo que todos os espíritos mais evoluídos, né, mais esclarecidos, eles têm e precisam estar ali conosco, né, porque eles têm um papel fundamental, né? Uns são espíritos guias, que são os espíritos trabalhadores, os outros são aqueles que fazem o trabalho de limpeza, de descarrego, os outros são aqueles espíritos que encarnam ali, né, que dão os passes, os outros são os que incorporam ali, né, e que dão as consultas, né, e que dão os aconselhamentos. Eu não saberia dizer qual o nível, qual a escala de evolução cada um tem que estar, ou se não precisa, para fazer essas atividades, né? Mas fazendo uma analogia com a nossa vida aqui, é como se cada um deles tivesse o seu papel dentro de uma empresa, né? Dentro a sua função dentro de uma empresa, né? Um está ali dependendo do seu grau de conhecimento e de sua evolução intelectual, né? A gente comparando como pessoa física, né, dentro de uma empresa para fazer um determinado trabalho e outros para fazer outros, assim como os espíritos errantes ou não, dependendo do seu grau de evolução, do seu, né, do seu desenvolvimento, eles estão ali, uns para serem guia, uns para nos auxiliar, né, para auxiliar os médios nos trabalhos de limpeza, outros de desobsessão, os outros só para dar passe, tem outros ali que estão ali para cura, tem outros que estão ali na função de dar consulta, que são os aconselhamentos, né? Eu posso estar com uma visão um pouco míope, mas é o que eu vejo no nosso dia a dia, né? Quando o médium está começando, ele fica ali só dando passe e fica do lado ali de um médium que tem o seu espírito ali, que ele incorpora, né, mais evoluído, talvez, e que faz ali o trabalho de aconselhamento, que é o que dá consulta, né? Tem outros que não dão consulta,
mas fazem trabalhos excepcionais ali de descarrego, né, e tal. Por exemplo, a Amanda, né? A Amanda não dá consulta ainda, né? Não sei, mas ela faz um trabalho brilhante, né? As entidades dela, né? Os espíritos ali que ela recebe, faz um trabalho importantíssimo, que é de discussão. Então, eu entendo dessa forma, né? Posso estar errada, mas é a percepção da onde eu me sento, é a forma como eu enxergo. Sim, Essa sim, é a sim. minha contribuição. Perfeito. Bom, o item 257, né, esse ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, do que eles sentem ou deixam de sentir, o que a gente traz aqui de reflexão? É o seguinte, a Andrea trouxe o exemplo de uma médium que trabalha muito no seu desenvolvimento, trabalha muito como instrumento para desobsessão, né, e descarga também. A gente vê nessa médium e em outros tantos médiums a sensação da dor, a sensação do sofrimento que aquele espírito teve na sua morte, no seu desencarne, ou que influenciou para seu desencarne, enfim, coisas que aquele espírito obsessor, ou obsessor de uma maneira geral, tá? Sofredor de uma maneira geral, ele teve enquanto encarnado. E aí já nesse item 257 diz que a alma não tem mais o corpo físico, né, o espírito desencarnado, e que a dor física não existe mais no além. E aí por que acontece isso? Quando esse espírito, na condição que ele se encontra, tá? Na condição que ele se encontra, transmite essa dor ao médium. O médium sente essa dor dele. Por que isso acontece? Quem leu essa parte do texto aí vai ver que existe no mecanismo da irradiação mediúnica a causa pela qual aquele espírito se encontra naquela condição, né? Naquela condição sofrida, naquela condição por conta do que aconteceu no seu desencarne, na sua experiência, né? Então esse ensaio aí teórico, né, que ele é até um pouco longo, né, ele vai falar sobre o perispírito, né, como roupagem daquele espírito que vai carregar as experiências marcadas, né, na sua última vida ali, no fluido magnético. E aqui ele vai falar de todos aqueles conceitos que eu trouxe nos primeiros encontros de estudo sobre fluido. Aqui ele vai usar todas essas informações, tá? Então assim, o espírito realmente não tem dor, porque dor é da carne, mas ele vai trazer na sua lembrança no processo de depuração da sua essência, né, dos seus fluidos que ainda estão ali após o desencarne, muito brutos, né? Então, através da mediunidade, da irradiação mediúnica, essas sensações, elas vão servir de alarme para nós médiuns enxergarmos a condição e como ajudar, qual intenção utilizar naquele ritual. Eu vou chamar de ritual porque é mais fácil, tá? Pra gente entender. Naquele ritual de desobsessão. O que eu vou falar para ele, na doutrina dele, na doutrinação daquele espírito para seguir o seu caminho, né? Então a irradiação mediúnica vai trazer essas sensações para o médium, para que aquele e os demais médiuns ao redor possam ser instruídos para aquele caminho. Fala, Andréia. O meu processo cognitivo, ele trabalha melhor com exemplos, né? Então, aproveitando aqui a presença do seu Teixeira e a sua também, Pedro, eu acho que vocês podem me auxiliar na dúvida
que me gerou a partir desta sua fala, Diga. né? De sentir dor ou não, a partir do momento, né, que se não está mais encarnado, que a dor é da carne e tal, não sei o quê, ele está no seu processo ali de depuração, Sim. e remeteu, seu Teixeira vai lembrar, você que fica mais incorporado, talvez não, o nosso querido Tiago, né, que já não está mais conosco, mas quando ele começou a receber as entidades dele, eu acho que é o Exu que ele recebia, né? Ele não falava e ele era, né, assim, duro, muito não sei o quê, e eu sentia que ele carregava uma dor muito grande, um sofrimento, uma coisa assim muito grande, né? E aí depois, passado um tempo, não sei se foi o seu Teixeira ou se foi o pai Joaquim, não sei, disse que aquele comportamento daquele espírito estava relacionado a, 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 a uma reencarnação dele, que ele foi um soldado, foi um centurião romano, isso, e que ele ainda carregava essas dores ainda, né? Mas essa dor é moral, filha. Ah, a dor era moral. Essa dor é moral. Ela não é uma dor física. Nós estamos falando de sensações físicas. Mas centurião, pode ser também, mas centuriões também participavam de muitas guerras, muitas lutas, enfim, né? Então. Daí a dor moral, filho. Daí a dor moral. Pode ser. Então, além da dor física, a gente também carrega a dor moral, né? Principalmente a dor moral. Nós estamos falando. Desculpa. De espíritos numa condição. Quando ele. Veja bem, né? O espírito não tem sensações de dor. Porque muitos espíritos que a gente ajuda ali a ser encaminhados, muitas das dores deles ali são dores morais, né? Sim, por ter feito mal a alguém, por ter, enfim, é muito mais, eu entendo como muito mais dor moral do que física. Sim, mas você que tem acaba também obsidiando as pessoas que ele ou achou que fez alguma coisa contra, enfim, sei lá. Remorsos da vida, etc. Né? Mais a dor moral do que a dor física. Mas também tem casos de dor. A gente cansou de ver, por exemplo, materialização. Materialização, veja bem, né? Na ideia ampla do conceito de materialização, vomitar. Temos médiums, isso eu vejo. Temos médiums que vomita, né? Eu sinto muito enjoo. Estrutura, né? Sua estrutura da carne mesmo, perispírito, etc. Acontece na sua estrutura ali essa reação, né? Que aí é compatível com a sua mediunidade, né? E tosse, dor de cabeça. Às vezes dores de cabeça e sonolência baixa no fluido, mas em alguns momentos influência do que o espírito que está precisando, né, que está na condição de ser assistido e não de assistir, aí você pode separar os espíritos que se manifestam no terreiro nesses dois grupos, né? Você pode dividir em vários grupos. Eu estou dividindo nesses dois grupos, né? Ele vai manifestar as suas dores, e seja moral, e seja dor irradiada física por conta da sua história vivida, né? Enquanto na sua existência encarnada. Mas um espírito que se coloca como trabalhador, aquele que vai dar assistência e não veio para ser assistido, naquele momento, ele não pode manifestar suas dores, ele tem que manifestar sua força.
Então eu não entendi muito bem essa situação, porque como é que esse espírito se colocou ali? Ele está trabalhando ou está precisando de ajuda? Né? E eu via espíritos que você citou trabalhando, André. Mas é isso aí, a gente vai refletindo com o tempo depois. Né? E o que você falou das dores morais, você me fez lembrar várias situações que acontecem lá, né? Como, por exemplo, que é muito, muito comum acontecer dos espíritos se manifestarem com aquela brutalidade, né? Daquela agonia forte, né? E quer falar, mas não sabe nem o que quer falar, quer gritar. É uma agonia de uma dor, né? E uma dor que está ali naquela condição do espírito dele. E aí são o que você chama aí um exemplo de dores morais, não é? Bom, então a gente passou aí, esse textinho aí é bem interessante. Eu pretendo, inclusive, separado assim, sozinho, voltar nesse ensaio aí para tirar mais algumas conclusões, porque eu vi que tinha bastante coisa aí para eu enxugar e trazer pra gente, mas se eu enxugasse muito, eu ia ficar em cima. Rico. É muito rico, então eu decidi fazer essa abordagem aí superficial, trazendo esse exemplo, tá? E aí, indo agora para o final da nossa abordagem teórica, que se der tempo, são 9h30, se der tempo eu vou para essa dinâmica ali rapidinho, mas se não der tempo eu deixo a dinâmica aí para uma outra ocasião. Essas relações de além-túmulo e as linhas de Umbanda, né? A gente não fala muito nos nossos estudos sobre linhas de Umbanda, porque a gente coloca isso de uma forma até coerente, tá? Não estou discriminando, pelo amor de Deus, o que nós defendemos. Mas a gente coloca todos os trabalhadores numa mesma cesta e dentro da cesta cada um tem uma função, né? Mas se você for em algumas literaturas, e não incoerentes, claro, e muito menos eu discordando delas, são divididas em algumas linhas de trabalho. E aí tem livro que coloca 7 linhas, outros livros colocam 11 linhas, não interessa quantas linhas são, interessa que a prática do bem é feita com algumas linhas. E a gente traz essas linhas aí para os nossos orixás. E a questão é a seguinte, o texto de Kardec afirma na questão 278. Deixa eu abrir a questão 278 e deixar aqui na tela, para a gente poder, se precisar ler. 264, 267, 277, 278. Ali. Ali afirma que os espíritos não ficam misturados no além. Eles se reúnem por afinidades de gostos, sentimentos e propósitos, formando grupos ou famílias. Isso é o que está defendido ali. Como essa lei de afinidade de agrupamento espiritual explica a própria organização do nosso terreiro em falanges, ordens e linhas de orixás? Vamos à pergunta rapidinho aqui? Vou ler para vocês aqui, tá? Os espíritos das diferentes ordens se acham misturados? Você vê aqui que é uma visão um pouco diferente. Ordem em relação à evolução, né, a sua condição do seu adiantamento. Mas aqui eu vou trazer para essas linhas de trabalho, essas organizações dos espíritos na Umbanda, né? Então, sim, eles se acham misturados? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Evitam-se ou se aproximam conforme a analogia ou antipatia de seus sentimentos. Como acontece entre vós, constituem um mundo no qual o vosso é pálido reflexo. Ou da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo a que se propõe. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de seus erros e pela necessidade de se acharem entre seres semelhantes a eles. Quando a gente lê isso, a gente tem a interpretação de Kardec lá, dos graus de adiantamento, das simpatias entre os espíritos. Mas a gente pode ler essa resposta e enxergar os agrupamentos que a gente vê na Umbanda, né? Tanto por falanges, como dentro das falanges, dividido por linhas de orixás, né? Que a gente não usa muito essa referência, mas a gente sabe que existe, né? A gente sabe que existe essa referência, né? Alguns guias falam, eu sou da linha de Xangô, eu sou da linha de Oxum, eu sou não sei o quê. Ótimo. A gente não pergunta, nem o nome a gente quer saber às vezes, né? Porque
não é relevante. Claro, para um tratamento social dentro do terreiro é importante, mas para a sua mensagem ser trazida para os trabalhos serem feitos, o importante é o propósito. Tanto que fala ali, ó, formam grupos ou espíritos unidos pela simpatia, os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal. Então os bons estão juntos para fazer o bem. E ali dentro da cesta dos que querem fazer o bem, cada um se agrupa com os seus pares na espiritualidade, né? Ou na ligação com o plano espiritual, com os seus cavalos nos seus terreiros, né? E aí, se a gente for parar para pensar, tantos são os grupos que são formados pelos espíritos trabalhadores, né? Mas dentro de uma lógica. E essa lógica nós aceitamos, porque o bem se reúne para fazer o bem. Os bons se reúnem para fazer o bem. E cabe a nós mantermos o nosso padrão vibratório equilibrado, né? Nossa conduta enquadrada na moralidade, para que nós estejamos o quê? Favoráveis ao trabalho deles, porque nós estamos aqui no trabalho mediúnico, mas seguindo as orientações deles. Se nós aquela velha história. Se nós não mantemos a nossa vibração equilibrada, os irmãozinhos, né, da outra banda, da banda mais trevosa, não, da banda trevosa, da banda menos iluminada, eles vão usar a nossa mediunidade para fazer o que eles querem. E aí, os maus, pelo desejo de fazer mal, o mal que? Nós não somos maus, nós somos errantes. Aliás, errantes não, porque errantes é desencarnado. Nós estamos aqui em aprendizado, né? Mas se a gente falha, a gente está abrindo brecha para os malvados. E seremos instrumentos para eles fazerem o que eles querem, né? Então, assim, eu trouxe esses três eixos aqui. Primeiro, para não ficar lendo pergunta e resposta o tempo inteiro, porque eu acho que isso não leva, né, a gente vai ficar com sono aqui, vai todo mundo dormir. E não é essa a proposta. E aí eu sempre estou, como eu falei para vocês, fazendo ali o diálogo entre o que é dito pela doutrina com a nossa prática, para justamente dizer, e nós temos a certeza de que nós, como médiuns, não viradores de santo, médiuns, estamos no caminho certo. E se nós não estivermos no caminho certo, que essa doutrina que já está alinhada com a nossa prática nos oriente para a boa conduta, né? Bom, alguém tem alguma coisa a falar, contribuir mais ainda? Eu gosto dessa dinâmica que você faz de não ler e responder. Você joga e provoca. É o que o Dindo, o que o Carlos sempre fala lá, né? Que é a primeira página, né? O primeiro capítulo lá da Cabala é a partir daqui do vídeo de tudo, né? Então, eu acho interessante essa dinâmica que você traz, porque força a gente a se questionar, a pensar. Não é porque está escrito num papel que ela torna-se verdade absoluta, né? Assim, o papel aceita tudo, né? Então, a gente tem que ler e questionar e debater e com outras pessoas também, porque cada um traz a sua visão, traz a sua percepção, traz a sua bagagem, o seu conhecimento, e a partir dali eu posso entender que a minha visão, que eu achava que estava certa, está míope, né? E assim a gente vai aprendendo. É, né? através das figurinhas trocadas, né? A partir das figurinhas trocadas, das provocações e de duvidar sempre, como o Carlos fala, né? Duvide de tudo, questione tudo, porque o papel aceita tudo, né? Então, eu acho muito bom, continue nessa linha, porque eu pelo menos, gosto muito. E te agradeço pelas provocações que você traz. Obrigada. Bom, pessoal, são 9h38, dá tempo da gente fazer a última dinâmica aqui que eu preparei, tá? Eu vou ler, eu tenho uma situação aqui, tá, genérica aqui, tá? E tem aqui umas questões pra gente pensar, tá?
vou ler aqui uma historinha, uma fictícia. O espírito de um homem chamado Rogério desencarnou há alguns anos, apegado ao álcool e ao orgulho do antigo cargo de chefia. Então você imaginou já o cenário da encarnação desse homem. Apegado ao álcool e ao orgulho do cargo que ele tinha. Ele chega à gira do centro manifestando-se através de um médium iniciante, o que é comum, né? O desenvolvimento do médium ali é comum acontecer isso. O médium sente um forte aperto no peito, tontura e uma sensação de arrogância que não é sua. Rogério, o espírito, reclama que está perdido, que sente frio e que seus parentes o esqueceram. Essa é a historinha. Agora, vamos lá. Por que Rogério ainda sente os efeitos do álcool e do frio se ele não tem mais corpo físico? E como o médium capta isso? A gente falou sobre isso agora há pouco, né? Como é que ele ainda sente os efeitos do álcool e do frio que ele reclamou se ele não tem mais corpo físico e como que o médium capta isso? Deve ter mais. Aqui eu coloquei uma referência das questões 228 e 256. Deixa eu pegar aqui, que eu já nem lembro mais o que é. Eita, tá longe. Ele tirou a tela. Peraí, achei 251, 256. Como então há espíritos que têm questão de sofrer de frio ou calor? Lembrança do que haviam padecido durante a vida. Algumas vezes tão penosa quanto a realidade. É frequentemente uma comparação através da qual, por falta de outra melhor, exprimem a situação deles. Quando se lembra do seu corpo, experimenta uma espécie de impressão, tal como quando se tira um casaco e se acredita ainda usá-lo algum tempo depois. Ô, Andréia, lembra quando, antes de você perguntar sobre a experiência do Tiago, que eu falei que o espírito não sente, mas através da radiação mediúnica, ele usa essa experiência, esse fenômeno, para poder dizer em que pé ele está. Não falei isso, mas é mais ou menos isso. E aí vem a questão 256 e fala exatamente isso, né? De fato, ele não sente, mas para uma comparação através da qual, por falta de outra melhor, exprime a situação deles através dessas sensações, né? Está escrito ali. Também tem outra questão que vai argumentar, mas como o médium capta isso? O médium capta isso através da irradiação mediúnica que está ali, no ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Ali embaixo ele vai falar sobre essa influência que acontece através da reação mediúnica no corpo do médium, né? Porque, na verdade, o espírito Rogério, ele está dizendo isso através do corpo do médium. Então, o médium consegue deixar com que essa informação seja dita porque o médium também está tendo essa sensação. Porque o espírito do Rogério está colocando à tona essa condição aí, né? Uma outra questão aqui é como a Umbanda lida com o orgulho de Rogério, sabendo que no além os grandes são rebaixados. Essa frase, os grandes são rebaixados, está aqui no capítulo. Em algum momento ele vai falar sobre orgulho e moral desses espíritos errantes, tá? Aí vamos lá, essa questão não responde não. Como que a Umbanda, tanto através dos guias de trabalho, Preto Velho, Exu, Caboclo, né? E entre outros visitantes, né? Entre outros amigos espirituais que são trabalhadores da Umbanda, e a própria doutrina, como é que a Umbanda vai lidar com essa outra condição dele? Porque uma condição era física, né? Álcool, frio, etc. E a outra que é mais moral do que física, que é o orgulho a arrogância da chefia que ele tinha antigamente. Como é que a Umbanda lida com isso no ritual? No ritual não, na sessão. Boa pergunta. Eu tô aqui. Lembre das experiências que vocês. Então, eu gosto de trazer você que falou experiências. Que a sua cognição ela funciona muito bem com exemplos. Vai lá no terreiro.
Lembra lá o que Tem vocês fazem. bastante. É uma coisa só, na verdade, né? É. É uma receita de bolo. Quer dizer, uma receita de bolo. A receita de bolo seria algo enquadrado, né? Que não é tão enquadrado porque é subjetivo de acordo com a necessidade do espírito. Mas é a própria doutrinação que vocês fazem. Vocês, eu falo porque a gente está incorporado. Também os guias fazem, né? Mas que vocês que estão ali na lida, né, ao lado, dando assistência aos guias, é a própria doutrinação que vocês fazem com isso. Vocês Eu vou conversam. trazer um outro exemplo, assim, né? Você falou de bebida e tal, não sei o quê. Com certeza é a evolução desse espírito, né? Vou trazer de novo aqui o exemplo de uma irmã nossa que recebe ali É o nosso trabalho. um malandro, né? E que ele fica ali revoltado porque ele quer beber a cerveja dele de qualquer jeito, entendeu? Uhum. Então, eu entendo que para esse espírito errante ali, a, a, a presença ali do vício, do álcool, da cerveja, ainda está muito latente nele, né? Uhum. Ele tem essa necessidade de sentir esse gosto da cerveja, não sei o quê, do álcool e tal, e ele vai sentir isso através do corpo físico dessa irmã nossa, né? Então, cabe a ela doutrinar esse espírito que ela recebe para que ele possa evoluir, né, e continuar na sua evolução até chegar a um ponto que ele entenda que ele não precisa disso, né? Como o seu Teixeira fala ali, né, os Exus batizados e tal, a gente não precisa de cachaça, tal, porque é comum, né, até em terreiros umbandistas, você vê muito em sessões de Exu, todos eles bebem, entendeu? Um caminho estranho, pode falar assim. E bebe cerveja, e bebe álcool, bebe uísque e tal, não sei o quê, e acreditam que necessitam daquele elemento para fazer o seu trabalho, quando, na verdade, nós somos provas vivas que a gente não precisa disso. Nós realizamos o nosso trabalho, né? E modestamente muito bem. Eu me orgulho do time que eu faço parte, né? A gente realiza muito bem e sem bebida, sem matança, sem nada, absolutamente nada, né? É somente ali a vela, o copo d'água, ponto de macumba, o tabaco, a oração e muita fé no coração, muita humildade e muita vontade de ajudar, né? É isso, né? Não precisa. Perfeito. Pode Deixa ele falar. sabe. Não, sou eu. Fala, mãe. Que a Andréia, ela estava falando dos vícios e tudo, mas a gente está falando daqueles espíritos que chegam lá, eles são sofridos, né? Estão na ignorância, eles estão perdidos. E depende realmente da gente para ajudar. E o que a gente faz ali é um socorro. A gente começa a fazer com que ele entenda que ele não tem mais necessidade de estar sentindo dor, sofrendo, né? É diferente das entidades que você estava falando, né? Dos Exus que vão para outro terreiro e bebe e tal. Mas esses espíritos, eles não são trabalhadores, eles são sofredores. Eles estão ali perdidos. E quando a gente começa a trabalhar a doutrina neles, eles começam a aceitar. E você sente que o sofrimento começa a diminuir. E quando eles já vão mais calmos. É isso, só queria esclarecer isso. Nem todos, né, mãe? Nem Raras todos, exceções. nem Não, infelizmente. Quer dizer, nem sei se é infelizmente, porque a gente não é Deus para
A gente só é um instrumento, né? Um instrumento não, uma Mas parte da obra. Uma parte da obra, um instrumento, mas uma parte da obra. Porque às vezes, infelizmente, o trabalho destas correntes o espírito que é raro, mas só para você não falar o sempre, tá? É raro de não ter sucesso nisso, mas é aquela história. Talvez não seja o momento ainda do espírito ser encaminhado naquele caso, naquele momento, né? Vai vir outra ocasião e a espiritualidade vai trabalhar. E também o que minha mãe falou é certíssimo, né? Aqui a questão em análise é de um espírito recém-desencarnado, tanto que, vou até ler de novo aqui, né? Um espírito chamado Rogério desencarnou há alguns anos. Então é o que está aleatório, né? Não aquele que já é um trabalhador e usa a bebida, né? Porque em via de regra, nesse caso dos trabalhadores que usam bebida, que usam entre outros elementos materiais, né, para o seu trabalho mediúnico, não são obsessores. Podem ser, há quem diga que são mais atrasados, os médios mais atrasados, os espíritos mais atrasados, mas são guias de trabalho, né, de outra linha de trabalho, mas são guias de trabalho, não são perdidos nessa ótica. Então são casos realmente, valeu a sua contribuição, tá? Mas são casos diferentes. Tá? Eu estou falando isso porque esse encontro vai ser visto por outras pessoas. Sim. E nosso encontro agora é público, né? Então, nossos irmãos de centro vão assistir, mas se alguém mais leigo que nos acompanha vai assistir também, né? Eu entendi perfeitamente o que você falou, minha mãe entendeu o que você falou, eu entendi o que minha mãe falou e tal, mas eu lembrei desse fato, que como esse nosso encontro agora, por pedidos inclusive das pessoas que frequentam o nosso centro, que fosse aberto, só que não pode ser aberto porque senão a gente perde o controle, né? Mas ele é público, a gente precisa esmiuçar às vezes algumas informações, porque senão as pessoas vão tomar como algumas verdades sob a ótica delas, e então que queira tomar como verdade sob a sua ótica, beleza, mas que seja bem completinha, para que não tenha ambiguidade ou outra interpretação que não aquela que a gente defende, né? Bom, estamos chegando ao final, tem umas considerações finais que eu anotei aqui, como a caminhada na evolução espiritual, ela acontece de mãos dadas com aqueles guias de trabalho que estão conosco, né? Isso a gente já sabe, mas é uma informação que a gente pode usar para arrematar aqui esse discurso, esse debate de hoje, né? Quando a gente incorpora principalmente esses espíritos necessitados de algum auxílio, o que ele precisa, que é subjetivo, né, é inerente à condição dele, nós sentimos as suas sensações, nós sentimos os seus sentimentos, né? E para que esse trabalho seja, como eu gosto de falar, eficaz, o trabalho mediúnico seja eficaz, principalmente na desobsessão e no encaminhar, vou até usar essa palavra que eu estou criando agora, o encaminhar desses espíritos, pelo menos a intenção, também vai se dar de forma eficaz quando tivermos a nossa reforma íntima em trabalho, né? Porque nós não seremos perfeitos. Uma vez que formos perfeitos, nós não estaremos aqui, nem tão perto daqui, né? Porque esse canal de comunicação, ele tem que se dar de forma eficaz. Então, eu tenho que estar alinhado com a moral, né? Como eu falei, os espíritos que nos guiam, eles estão de mãos dadas com a gente nessa caminhada, nós estamos com o braço lá em cima e eles estão puxando a gente, né? Mas isso só se dá porque nós estamos também nesse estudo, nessa conduta, nessa dedicação, nessa formação, nessas intenções boas, né? E aí sim, os dois andam. Eles estão um pouco mais acima da gente, a gente dá a mão a eles e vai junto, né?
E aí é aquela história, né? O trabalho a gente faz com os iluminados e com aqueles que precisam de luz. Para isso, precisamos estar, de novo, alinhados com toda a conduta moral definida aí pelos espíritos. Bom, estamos caminhando, como eu falei, para o final. Vou encerrar nossa gravação.